Sim, você vai continuar tendo a sua posição dessa forma, sem pensar, será que eu estou agradando ou desagradando, politicamente. Márcia, já me preocupou mais. Mas na eleição, você toma tanta paulada de tudo quanto é lado, você toma paulada da esquerda, você toma paulada de baixo, da direita, de cima. Então assim, hoje, sinceramente, o que as pessoas pensam, eu não me importo mais. Salvo assim, eu aceito sim críticas construtivas. Construtivas. Isso eu aceito. Eu não sou o dono da verdade, tenho muito que aprender, tenho 38 anos, certamente com 50 anos vou ter muito mais experiência. Sim. Então eu tenho muito que aprender com você, certamente você tem alguma coisa a aprender comigo. Então assim, todas as críticas construtivas são bem-vindas. Agora, crítica por crítica, eu costumo falar, vai ver se eu estou lá na esquina e não me preocupo com isso e continuo tocando o projeto. Porque se a gente fosse preocupar com crítica de Facebook, com crítica de WhatsApp, a gente não vai trabalhar nunca mais. Me diz uma coisa, como que você avalia a oposição da nossa cidade? Porque eu sempre digo o seguinte, não fazer oposição por oposição, ou quanto pior, melhor, não é isso. Mas eu acredito que a gente precisa ter uma oposição na cidade, uma oposição a um governo, porque isso fortalece sempre a população, né? Porque se todo mundo for situação, não tem o que melhorar. Então, como que você analisa a oposição da nossa cidade? Olha, eu acho que a oposição, ela é muito bem-vinda, independente de você estar gerenciando a cidade bem ou você estar gerenciando a cidade mal. Então, se você tem 90% de aprovação, é bem-vindo. Eu acho que a oposição, como eu estava falando agora da crítica, eu não teria problema nenhum em eu ser prefeito, por exemplo, eu ter um cargo executivo e ter ali um vereador batendo e falando. Então eu acho sim que os vereadores, em alguns casos, assim como tem que elogiar os acertos. Sim, né? Por exemplo, o negócio da Sabesp. O vereador tem que ir lá e falar, foi um acerto. Né? Então, agora, quando tiver coisa ruim, o vereador tem que ir lá falar. É o papel do vereador. Você acredita que foi um acerto a Sabesp? Eu acho que foi um acerto enorme o que o Guti fez. Passar o SAAI para a Sabesp. Certo. A questão, na minha opinião, é o que levou o SAAI a dever quase 3 bilhões de reais. Para mim, essa é a questão. Uma vez que deve 2 bilhões e meio, quase 3 bilhões, uma vez que o SAAI não tem dinheiro, uma vez que está lá uma situação caótica, que não consegue investir, que falta água, o Guti fez a única coisa que ele poderia ter feito, que era passar o SAAI para a Sabesp, porque ali era um presente grego, ali ia cada vez ficar pior, porque não tinha dinheiro para investir, estava precatório, estava penhorando as contas da prefeitura, então era um problema que o Guti foi lá e resolveu, e eu particularmente acho que ele fez certo. A questão é, por que o SAAI, que era para dar mais ou menos 100 milhões de reais, era o principal ativo que a prefeitura tinha, que nós tínhamos, por que nós perdemos o SAAI? Por que deve 2 bilhões e meio? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta de todos. Isso, né? Uma vez que aconteceu, foi um acerto do Guti ter passado para a Sabesp. Agora, a questão é, por que aconteceu de uma empresa? Você concorda comigo que o SAAI, ele vende água, ele recebe a água e ele vende água com lucro. Com valor muito Como é que quebra? 2 bilhões e meio. Então lá atrás, lá no primeiro governo Eloy, depois no governo Almeida. Tinha que abrir essas contas aí. A gente não pagava água, o que eu escuto é o seguinte, a gente não pagava água porque estava sendo discutido na justiça. Você sabe, como advogada, que mesmo que você esteja discutindo na justiça, você tem que ir depositando o valor da água em juízo. Obrigatoriamente. Então, se você comprava água, vendia, não recebia, onde estão os mais de 2 bilhões de reais? Essa é a pergunta que eu tenho. E nós não vemos tanta transparência. Né? Tinha que ter uma abertura nessas contas aí, né? Pra gente verificar onde está, onde foi, o que aconteceu. Eu também concordo e acredito que tem que abrir essa conta aí do SAAI para saber. Não acompanhei, não li esse contrato, mas eu vi que tem bastante gente falando mal do contrato. E uma outra questão pontual da água é a seguinte, falaram que assim que transferisse para a Sabesp, nós teríamos água em todos os bairros, todos os dias, e isso não está acontecendo. É que assim, também demanda um tempo, né? Isso não é automático. Agora, uma outra coisa Por que não seria automático, se só não estavam passando por conta da dívida para conter um pouco? Então, o que eu soube é que não é só o fluxo de água, é que precisa de investimento também. Tem partes que precisam ser investidas.
Mas mesmo assim tá muito estranho. E é primeira necessidade a água, né? Agora a eu gente soube vê de uma muita outra denúncia. coisa. Eu soube de uma outra coisa, de uma reportagem que eu li, que é algo que me preocupou. O que aconteceu? Parece que a Sabesp vai aumentar o preço da água. Que a tarifa que a gente paga é desproporcional ao que eles cobram na região metropolitana. Aí isso é um problema. Um grande problema, Entendeu? né? É isso que tem que ser avaliado. Como eu falei, a princípio, em questão de pragmatismo, passar o SAI para a Sabesp, sair de uma dívida de 2 bilhões, entrar numa receita, porque ainda vai ter uma parte do faturamento que volta, não ter as contas bloqueadas e a população ter água 24 horas por dia, é um acerto. Agora a questão é a qual custo, né? Então isso tem que ser avaliado pela equipe do prefeito. Fica aí uma grande dúvida e é uma polêmica isso, porque todos os dias eu recebo mais de 100 denúncias dizendo que não tem água, que as pessoas chegam em casa e não tem água sequer para tomar banho. E o que mais entristece com tudo isso é que aqui falta, que nem na minha casa falta, do meio-dia para frente não tem. Porém, das 4 da manhã até 11 horas da manhã, eu tenho água para fazer minhas coisas, eu tenho caixas grandes. Agora, e as pessoas que não têm, que inclusive são nesses bairros mais afastados, às vezes não tem uma caixa. E chega em casa não consegue às vezes tomar um banho. Isso daí é muito triste e eu acredito que deve ter, pelo menos teria que ter, né, os vereadores preocupados com essa situação, procurando solução para esses bairros afastados, porque está muito triste ver o que esse povo está sofrendo. O engraçado, Márcia, o que eu costumo falar, falava na eleição e continuo falando agora. O engraçado é que o Estado, tem gente que fala que o Estado ele é mau gestor. Eu sempre discordei disso. O Estado ele não é mau gestor, ele é mau gestor para prestar o serviço, porque para cobrar o Estado é excelente. Por exemplo, as pessoas me procuram falando que chegam no posto de saúde e não tem sistema, devem procurar você diariamente sobre isso também. Alguma vez você já passou pelo pedágio, ou o Nelsinho já passou pelo pedágio e não tinha sistema? Não vou te cobrar porque não tem sistema. Não, hoje não tem sistema, a gente não vai te cobrar. Ou chegar e falar assim, olha, você não teve água, então não vou te cobrar a conta de água. Nunca. Então assim, sempre chega a água, sempre chega a luz, sempre chega o IPVA, sempre chega o IPTU. Se você não pagar os seus impostos, gera uma multa o imposto hoje, se você não paga, é a multa mais alta, é 20% de imposto. É mais do que um cheque especial, só que para prestar um serviço de qualidade, a população não tem segurança, não tem saúde, não tem educação, não tem água, não tem saneamento básico, não tem nada. Tem nada, nada, exatamente nada. Os postos de saúde, e eu sou obrigada a falar que existe, que é verdade, não é mentira, porque eu estou lá o tempo todo, não tem um remédio. Um exame, nós estamos aí com uma amiga internada, que inclusive desde domingo ficamos correndo atrás de uma internação, um exame de sangue, porque ela está escarrando sangue e etc. Um exame de sangue, que ela entrou no domingo, fez o exame na segunda e até terça, na internação dela em outro hospital lá do Padre Bento, não tinha saído o resultado ainda, né? Então a situação é muito caótica, é muito terrível. Existem dados aí de laboratórios que prestam serviço que estão há muito tempo sem receber. Então é um absurdo, né? Porque foi falado que nós teríamos saúde em 100 dias com o governo novo e a gente não vê isso. Como que você enxerga a Câmara da nossa cidade? Com relação à oposição, com relação ao comprometimento com a população que colocou todos os vereadores lá? A gente tem que pensar em qual o papel constitucional dos vereadores, né? Então, sempre que a gente tem que fazer essa avaliação, assim como a gente cobra o prefeito é um cargo executivo, o prefeito tem que fazer, tem que resolver. O vereador, ele não faz e não resolve porque não está nas atribuições dele. Então, é algo que eu não posso cobrar e criticá-los por causa disso. O papel dos vereadores, você sabe quais fiscalizar, são? Fiscalizar e criar lei. Uma vez que os vereadores não estão fiscalizando e não estão criando leis que beneficiem a população, eles têm que rever. Agora sim, a eleição está aí, né? 2020. E a população está cansada disso. Sim. De pegar e ir lá, você soltar material, você soltar um carrinho de som, você contar uma história bonita, você fazer um jingle bonito, hoje você tem que ter trabalho, né? Então... aliás, eu acredito que a população tem que entender isso também, né? Porque muitas vezes... quando você sai o candidato, você sabe disso,
muitas vezes você está oferecendo o que você vai trabalhar, né? Porque é um trabalho, é árduo, né? E a população quer uma coisa muito de imediato, né? Eu quero agora, o que você vai fazer agora? E a gente sabe que não é assim que funciona. Principalmente em cargo legislativo. Sim, né? sim. Você fica com as mãos atadas. Atadas. Mas, por exemplo, se eu fosse vereador, não ficava dando título honorário para fulano de tal lá da cidade e tal. Eu acho que isso aí é papo furado, entendeu?